Olá, Rafael. Eu me chamo Joaquim Jonathan. Eu tenho 53 anos. E há muito tempo, quando eu era criança por volta dos 8 ou 9 anos, a minha família e eu íamos regularmente à igreja na cidade onde nasci em Cartas Altas. Eu lembro-me que em várias ocasiões, ao término da missa, eu sempre me adiantava no caminho de volta para casa, pois a cidade era pequena e eu conhecia bem o trajeto. Vale dizer também que havia um caminho estreito perto da minha casa, cercado apenas por mato. E sempre que eu passava por esse caminho, eu sentia um frio na barriga. E talvez isso se devesse ao fato de que se contavam uma lenda do cão do inferno, um grande cão negro que aparece para pessoas no mato. E muitos acreditam nessa lenda, a tal ponto de que o simples ato de pensar nessas criaturas já chama a sua presença. Uma noite, após sair da igreja, muito tarde, por volta das 11 da noite, eu voltava tranquilamente para casa. Eu tinha me adiantado como de costume, mas ao passar pelo caminho estreito, algo me fez olhar para trás. Ao longe, eu distingui uma figura que parecia com um cachorro, com olhos vermelhos, sobressaindo na escuridão, me encarando fixamente. Eu fiquei tão assustado que comecei a chorar, o que alarmou a minha mãe, que vinha a alguns metros atrás de mim. Ela se assustou ao me ver no chão, chorando, pensando que eu tinha sido mordido por uma cobra. E embora, na verdade, eu nunca tenha contado a ela o que realmente vi. E para o meu azar, essa não foi a última vez que eu vi aquela criatura. Sempre que eu voltava tarde para casa, eu sentia a necessidade de me adiantar, mas ao mesmo tempo, um impulso mais forte me fazia olhar para trás. E lá estava ele, aquela figura escura cada vez mais próxima, e por algum motivo, por mais estranho que pareça, eu já não sentia mais medo. Até pensei que estava começando a me acostumar com a sua presença, mas como eu disse, isso foi o que pensei. Até que um dia, ele se aproximou demais. Era um animal grande, com a sua aparência magra, semelhante a um cachorro de rua, completamente negro, com olhos brilhantes e vermelhos que não precisavam de luz para brilhar. Fiquei paralisado olhando para aquela coisa, até que senti algo tentando me puxar para a mata. Só então eu gritei com todas as minhas forças. A minha mãe não demorou a chegar, e a minha mãe, assustada vendo a criatura que a fez paralisar de terror, ela começou a gritar o meu tio Dito, que era o seu irmão. E ela gritava: "Dito, o lobisomem quer levar o Joaquim!" O meu tio Dito, armado com o rifle do meu bisavô, ele saiu e disparou várias vezes em direção à criatura, que logo em seguida deu um urro estrondoso, mas o meu tio fez aquela coisa correr. E depois disso, a minha mãe me levou de volta à igreja, mas o padre José não estava. Então, o Frei Damião, assistente do padre José, ele me levou para uma sala aos fundos da igreja, onde realizaram várias limpezas e rituais em mim durante horas. O meu tio achou estranho o sumiço repentino do padre José. Então ele foi armado até a sua casa e lá encontrou o padre. Ele estava com um ferimento de bala no ombro. O meu tio fez o padre confessar todas as maldades que estava fazendo com as crianças da vila. Então o padre assumiu e disse que não era intencional. Ele simplesmente ficava possuído por um demônio chamado Asmodeus, que em um certo ritual ele expulsou esse demônio de um garotinho, mas o demônio passou a possuir o padre. Ele se transformava naquela fera e passava a perseguir os garotos da igreja.
Então, ele encantava os meninos na forma lupina, e quando eles se aproximavam, a criatura os devoravam. E isso só não aconteceu comigo porque a minha mãe e o meu tio chegaram a tempo. O meu tio, com muita raiva, mirou seu rifle para o padre e ameaçou atirar. Então o padre disse: "Homem, você não vai conseguir me matar com isso." E então o meu tio atirou várias vezes contra o padre e ele ficou ali caído. Então o meu tio foi até a delegacia e confessou o crime. Mas quando a polícia chegou lá, não havia nem sinal do padre e nem provas que condiziam com a história do meu tio. Os policiais acharam que o meu tio estava ficando louco. E desde aquele dia eu nunca mais vi o cão do inferno. E nem é preciso dizer o motivo. Mas como muitos não acreditaram em mim, eu reforçarei que essa história é real. Eu tenho testemunho da minha mãe, das minhas irmãs, os meus tios e os meus avós. Os meus avós têm histórias bem mais interessantes que a minha, e qualquer dia eu vou enviar para o canal. Boa noite. Olá, Rafael, boa noite. Eu me chamo Bruno, sou de Morro da Fumaça, Santa Catarina, e tenho 23 anos. E quando esse fato se iniciou, eu tinha 18 anos na época. Morro da Fumaça é um município calmo e tranquilo que fica ao sul do estado. A cidade é muito bela, tem várias florestas e muita região verde. Desde criança, eu tinha um amigo que se chamava Matheus e sempre fomos melhores amigos e fazíamos tudo juntos. Até que quando tínhamos 15 anos, a sua mãe morreu de um ataque cardíaco. Então, o seu pai vendeu a casa na cidade e foram morar em uma fazenda que era do seu falecido pai e avô do meu amigo Matheus. Bem, a nossa amizade não terminou aí, pois eu sempre ia para a fazenda passar o final de semana com o meu amigo. Até porque, como era área rural, ele não tinha amigos lá da idade dele. A fazenda ficava nos arredores de uma cidade vizinha, um local bastante ermo e à margem de uma rodovia federal. E no dia em que começou essa história, chegamos lá bem cedo, como de costume, pois quando ele vinha para a cidade com seu pai na sexta-feira, eu voltava com eles para a fazenda. A casa grande ficava um pouco distante da rodovia e não havia nada por perto, exceto a casa do caseiro, que ficava a algumas distâncias. E nesse dia ele não estava, tinha ido até a cidade. A casa grande era uma construção muito simples, com uma grande escadaria na frente, porque embaixo ficavam os aposentos, onde antigamente era a senzala. Essa parte tinha sido fechada com tijolos e ninguém entrava lá. Passamos o dia tomando banho de rio, brincando, tocando violão, mexendo com as vacas,
e nos aventurando por dentro do mato no terreno da fazenda. E do meio para o fim da tarde, voltamos para a casa grande para continuarmos as nossas conversas e brincadeiras. A casa consistia numa grande varanda que percorria a casa pela frente e pelos lados. Havia uma grande sala, um corredor e no final deste, uma enorme sala de jantar ladeada por 4 quartos, sendo 2 de cada lado. E no final ficava a cozinha. Não havia área de serviço, porque atrás da cozinha ficava um enorme galpão, onde o seu pai guardava a velharia e coisas como serra elétrica, carrinho de mão, cadeiras velhas, essas coisas. A fazenda ficava bem próximo à floresta, e sempre que eu ia para a sua casa, eu escutava sons estranhos vindo da floresta à noite, como gritos e até mesmo choro. E sempre que eu perguntava para o meu amigo, ele dizia não ouvir nada. Um certo dia que passei ali na fazenda com o meu amigo, era tarde da noite e ele dormia profundamente. Então, comecei a ouvir aqueles gritos esquisitos que pareciam de choro ou lamento, eu não sei explicar. Eu me levantei da cama e fui até a cozinha, pois o som vinha próximo daquele lugar. Ninguém estava acordado, pois não havia nenhuma luz acesa. E lá fora ainda estava bem escuro, pois como era inverno, e o inverno nessa cidade, à noite, fica mais escura que o normal. Tentei então acender a luz da cozinha, ainda ouvindo o som daquele choro. Porém, não foi surpresa a luz não acender. Ela apenas piscava, mas não acendia totalmente. E isso é até normal, pois eram aquelas lâmpadas compridas, fluorescentes, e quando está muito frio, elas não acendem de primeira. E mesmo com a luz piscando, eu ainda estava ouvindo aquele barulho vindo lá de fora. Mas o estranho foi que no momento em que a luz se estabilizou, aquele som lá fora parou. E como eu ainda estava sonolento, eu resolvi voltar para a cama e nem dei tanta importância depois que o barulho parou. Mas para minha surpresa, quando eu me deitei novamente, o barulho recomeçou. Mas desta vez não parecia ser aquele choro esquisito. Desta vez pareciam ser urros. Ah não, aí já era demais. O meu sono já tinha dado adeus naquele momento. Eu resolvi não ligar para aquilo, pois deveria ter uma explicação bem lógica. Então, eu me cobri com o cobertor e fiquei ali até o dia amanhecer, e só assim eu consegui pegar no sono. Comentei o fato com o Matheus na manhã seguinte, mas ele pareceu não se importar. Então, o resto do dia se passou normal, e no domingo eu voltei para a minha cidade. E no outro final de semana, quando eu voltei para a fazenda do meu amigo, ele me disse que algo estava acontecendo em sua casa, e que tudo que eu tinha presenciado antes, como os barulhos vindo da floresta, era tudo real. Ele apenas fingia não ouvir, porque ele acreditava que se não notasse, aquilo ia embora. Mas acontece que tudo aquilo ficou pior. Na noite de sexta para sábado, na fazenda, sentamos na cama perto da janela do seu quarto e ficamos jogando futebol de PlayStation 4, enquanto conversávamos, pois na fazenda não havia sinal de celular e nem internet. E foi aí que começamos a ouvir os barulhos estranhos vindo da floresta. Ficamos com muito medo, então decidimos abrir a janela e espiar para ver o que era aquilo.
Entre a sua casa e a floresta havia uma grande área aberta. E podíamos ver vagamente a área aberta por causa da luz da lua, mas não podíamos ver além da escuridão da floresta. E de repente, uma grande criatura humanoide que parecia um grande lagarto. Aquilo saiu de dentro da floresta. Ele possuía longas garras em suas mãos e os seus olhos eram vermelhos. Ele esticava a boca, jogando a cabeça para trás e produzindo aquele som de choro e grito ao mesmo tempo. Ficamos em choque presenciando aquela cena. Então, eu gritei um pouco alto, fazendo com que a criatura nos percebesse. E mesmo aquilo estando a uns 200 metros de nós, ele escutou o meu grito abafado. Então, aquilo simplesmente ficou invisível. Sim, ele não desapareceu, ele ficou invisível, pois deu para ver ele sumindo aos poucos como se camuflasse. E isso foi o bastante para nós trancarmos a janela, apagarmos as luzes e ficarmos em silêncio até pegar no sono. E no dia seguinte nos questionávamos se realmente tínhamos visto aquilo mesmo ou se era apenas a nossa imaginação. Então, sendo as pessoas curiosas que éramos, decidimos sair para a floresta e procurar por pistas daquilo. E seja lá o que fosse, encontramos uma estranha árvore arrancada, com um monte de buracos no chão, e dentro dos buracos haviam ossos de animais. Ali próximo havia uma gruta, e quando nos aproximamos, ouvimos uma respiração pesada vindo de algum lugar de dentro da gruta. Bem, naquele ponto já estávamos com muito medo. Então, voltamos bem rápido para casa. Algumas semanas se passaram e o meu amigo não ouviu mais nada. E eu voltei para a fazenda dele apenas 2 meses depois. E quando eu voltei, ele me contou que aquela criatura que vimos não era a nossa imaginação, pois aquilo ficou muito surreal. A cada noite que se passava, a criatura se aproximava mais da fazenda, inclusive chegando a matar um dos bois do seu pai, deixando o animal totalmente sem sangue no corpo. Ele disse que eu não precisava me preocupar, pois o seu pai e alguns amigos procurariam na floresta o animal que fez aquilo com o boi. Esquecemos o assunto e depois resolvemos fazer trilha de bicicleta. Então o Matheus me emprestou uma bicicleta e me pediu para pegar uma das suas bicicletas no galpão dos fundos. Eu fui até lá, mas ao pegá-la, eu senti que algo me observava. Olhei para a floresta, mas não vi nada. E de repente, eu ouvi um barulho estranho, literalmente acima da minha cabeça. Nesse momento, eu já havia saído do galpão. E quando olhei para o telhado, que estava a apenas 7 pés do chão, eu vi aquela mesma criatura sentada no telhado a poucos metros do meu rosto. Eu entrei em pânico. A coisa se pôs de ponta cabeça e gritou na minha cara. Eu corri de volta para o galpão e bati a porta em seguida. O meu amigo correu para o galpão da casa para ver o que tinha acontecido. E eu entrei em pânico. Mandei ele trancar tudo. Então, nós nos trancamos lá dentro e esperamos que o seu pai voltasse. E isso era por volta das 18 às 20 horas. Eu não me lembro exatamente, mas eu sei que era perto da noite. O seu pai estava na floresta com amigos e empregados, procurando o animal que matou seu boi, mas sem sucesso. E depois que ele voltou para casa, contamos a ele o que aconteceu. Ele e 2 dos seus amigos e nós
vimos aquela mesma criatura à distância, apenas na beira da floresta. E quando eles começaram a atirar, a coisa correu e ficou invisível. E nós não tínhamos explicação para aquilo. O tempo foi passando e foram aparecendo mais animais mortos. E detalhe, sem nenhuma gota de sangue no corpo. O seu pai procurou respostas para aquele estranho fenômeno, e um amigo disse para ele que aquilo talvez fosse o chupa-cabras, uma criatura alienígena, e que talvez isso não fosse parar. Bem, o certo é que eu nunca mais quis voltar naquela fazenda. O pai do meu amigo presenciou a criatura algumas outras vezes, mas acabou desistindo da vida no campo devido àquele ser horrendo e voltou para a cidade. Já se passaram 5 anos desde que isso aconteceu, e agora eu tenho pesadelos com aquele ser até hoje. O meu amigo voltou para a cidade de Morro da Fumaça e o seu pai o proibiu de tocar nesse assunto, pois as pessoas iam chamá-los de loucos, até porque pessoas da cidade pequena têm o hábito de fofocar muito. Bem, Fael, eu não sei o que era aquela criatura e nem o que aquilo queria, mas posso dizer que foi a coisa mais horrenda que eu já presenciei em toda a minha vida. Alguém mais testemunhou algo assim? Boa noite. Tudo começou em uma noite que estava muito quente e escura. Era uma noite de verão com uma lua nova, e a única coisa que iluminava o céu eram as estrelas. Nós estávamos no carro, sem rumo, tentando matar o tédio, coisa difícil quando se mora em uma pequena cidade do interior do Mato Grosso. Éramos 5 no total. A minha namorada, o irmão mais novo que não desgrudava dela, a prima deles, um amigo e eu. Todos apertados dentro daquele palio. E depois de andar um pouco pela cidade, resolvemos sair da região mais urbana e pegar as estradas que circulavam a cidade. E depois de um tempo, já estávamos em uma estrada de terra completamente escura, sem postes ou identificação nenhuma. Eu acho que a gente nunca passou por aqui antes, a minha namorada falou. E realmente eu não me lembrava de ter estado por lá antes. E como era um lugar novo, resolvemos continuar em frente e ver até onde ia dar. E depois de uns 20 minutos naquela estradinha, chegamos a uma bifurcação. E uma das estradas que saía de lá estava bem mal cuidada e parecia não passar carro por lá já fazia muito tempo. E com o matagal já tomando a estrada de novo. A outra estrada que saía da bifurcação parecia ser a continuação da estrada que estávamos. E como estávamos nos sentindo aventureiros, o meu amigo sugeriu pegarmos a estrada mais mal conservada, e foi o que fizemos. E como ela estava muito ruim, não pude ir muito rápido. A estrada passava por um terreno com uma vegetação baixa, mas a cerca de uns 20 metros à direita dela, o matagal já virava uma floresta densa, com árvores grandes à esquerda. E a distância entre a floresta e a estrada já era uns 10 metros. E cerca de uns 40 minutos depois, ainda estávamos passando pela estrada. Então, alguma coisa na nossa frente chamou a nossa atenção.
Havia algumas árvores caídas no chão bloqueando a estrada. E nós pensamos o que fazer, e depois de alguns minutos resolvemos tirar as árvores e continuar em frente. O meu amigo e eu descemos do carro e com algum esforço conseguimos limpar o caminho. Então voltamos para o carro e continuamos a seguir a estrada. E menos de 20 minutos depois, acabamos chegando no fim da estrada. E ela dava para uma casa. Era um casarão de fazenda que ficava perto da floresta. E também ali perto passava o rio Xingu. Um casarão que ficava em um lindo vale. Nós achamos estranho ter uma casa daquelas ali, tão longe da cidade e quase escondida no meio do mato. O vizinho mais próximo que havíamos avistado daquela casa ficava a cerca de 5 quilômetros. Bem, era uma linda casa de fazenda. Tinha 2 andares, um monte de janelas espalhadas por toda a fachada. Contamos 8 embaixo e 9 janelas no andar de cima. A porta de entrada era imensa, com os degraus de pedra na frente, assim como os batentes. A casa estava completamente acabada e as janelas pareciam estar podres. E já que tínhamos tido tanto trabalho para chegar lá, resolvemos dar uma olhada dentro da casa. Só que como não tínhamos uma lanterna, deixamos o carro apontando para as janelas e assim eu liguei o farol alto. E apesar da aparência de podridão, a porta era bem sólida e pesada e estava muito bem trancada. E o jeito foi tentar uma das janelas. E sem muito esforço, conseguimos abrir uma que quase desmanchou quando puxamos. O meu amigo entrou primeiro para dar uma olhada lá dentro, ver se o chão não estava podre e se o teto ou as paredes não pareciam que ia cair ou qualquer coisa assim do gênero. E depois de algum tempo, ele apareceu na janela de novo, falando que estava tudo bem. Então, o irmão mais novo da minha namorada entrou, e depois a prima dela, e depois a minha namorada. E eu fui logo em seguida. Nós tínhamos entrado em uma sala que parecia ser uma sala de jantar. Ela estava quase vazia, a não ser por uma das cadeiras velhas de madeira jogadas em um canto. E o chão também era de madeira, que rangia e estalava muito enquanto andávamos. Abrimos mais 2 janelas para iluminar melhor lá dentro. Enquanto dávamos uma olhada na sala, escutamos algum tipo de barulho no andar de cima, como se tivesse uma movimentação muito grande lá. Nos convencemos que deveria ser apenas ratos e resolvemos dar uma olhada no resto da casa. Essa sala tinha 2 portas, uma porta dupla à direita que ia para outra sala, onde estava a porta de entrada, e uma porta menor à frente que levava para a cozinha. E a cozinha era gigantesca, do tamanho da sala. Ali pelo corredor, no andar de baixo, só havia um banheiro. Então, nós fomos pela porta dupla, indo para uma sala muito grande, a sala de entrada. Essa sala tinha a porta de entrada à nossa direita, na frente da casa, e uma escada à esquerda que levava ao segundo andar. Mas a escada estava completamente podre e quebrada, o que impedia que subíssemos para o segundo andar. Nós abrimos algumas janelas para iluminar essa sala também, e nós só estávamos conversando e andando pela sala quando o irmão da minha namorada falou que escutou um barulho vindo do andar de cima.
Era um barulho bem mais alto do que havíamos escutado antes. Nós pensamos que ele queria simplesmente assustar a gente. Então, todos nós ouvimos aquele barulho alto. Era o mesmo barulho que o chão fazia quando a gente pisava nele. E também escutamos alguns gritos que pareciam ser de morcegos. Bem, deve ser o barulho da casa assentando. O meu amigo falou. É só a casa estalando. Ela já está velha. Então, ouvimos o som de novo e de novo. E pareciam passos em algum lugar lá de cima. E não dava para dizer direito de onde vinham. Então todos, menos a prima da minha namorada, nos aproximamos da escada para tentar ver se conseguia ouvir alguma coisa lá de cima. Então ouvimos o som de novo e 3 passos e de repente parou. O irmão da minha namorada falou: será que tem alguém lá em cima? Mas ninguém respondeu. Então nós ouvimos um grito estridente, mas não estava vindo lá de cima, e sim da janela. Era a prima da minha namorada. Enquanto nós fomos ver a escada, ela ficou na janela olhando lá fora. Ela veio correndo na nossa direção e começou a falar que tinha alguém do lado do carro. E quando ela falou isso, eu senti o meu sangue esfriar e todos os pelos do meu corpo se arrepiarem. A minha namorada grudou em mim e tremia toda. Você tem certeza que você viu alguém do lado do carro? O meu amigo perguntou. Tenho sim, eu vi. Eu não vi de onde veio, mas estava parado do lado da porta do passageiro. Ninguém estava com a mínima coragem de ir ver se realmente tinha alguém lá fora. Então, as luzes do farol começaram a ficar fracas. O que é isso? O que está acontecendo? O irmão da minha namorada perguntou. Acho que a bateria do carro está acabando. Eu respondi. A minha namorada começou a apertar a minha mão e a chorar, falando que aquilo não era hora para a bateria do carro acabar. E nós todos estávamos com muito medo. Alguns segundos depois, a luz do farol do carro apagou completamente e nós 5 ficamos no mais completo silêncio. Então, o meu amigo logo falou: alguém vai ter que ir lá no carro ver o que aconteceu, ou pelo menos ligar ele. Claro que esse alguém era eu. E algum tempo depois, eu resolvi que não tinha outro jeito, e eu ia ter que ir lá fora mesmo no escuro. Eu falei que eu ia, e que era para eles ficarem onde estavam. Eu tentei fazer o mínimo de barulho possível até chegar na janela. E mesmo com os olhos acostumados com a escuridão, eu não conseguia ver nada. Só uma sombra mais escura que eu esperava ser o carro, e só o carro. Eu pulei a janela e fui devagar, segurando a chave do carro. E quando eu cheguei no carro, eu abri a porta e a luz interna logo acendeu. Eu achei isso estranho, já que se a bateria tivesse acabado, a luz de dentro do carro não acenderia. Então, eu vi que o farol estava desligado, e foi aí que eu senti aquele arrepio subir a coluna de novo. E apesar do carro estar destrancado, nós não ouvimos a porta abrir ou fechar. E como é que alguém ia conseguir desligar o farol sem abrir a porta? E por que ao invés do farol simplesmente apagar, ele foi ficando fraco até apagar? Eu acendi o farol e antes que eu pudesse pensar no que estava acontecendo, o resto do pessoal saiu voando pela janela da casa, berrando de pavor. A minha namorada e o irmão dela estavam chorando, e a prima deles estavam com uma cara de completo pavor,
e o meu amigo estava mais branco que uma vela. Eles praticamente se jogaram para dentro do carro e começaram a gritar para eu trancar as portas e ir embora dali. E sem entender nada, mas já completamente apavorado, foi exatamente o que eu fiz. E foi um alívio quando o carro pegou de primeira. Eu fiz a volta e disparamos pela estrada de terra de novo. Eu perguntava o que tinha acontecido, mas a minha namorada só estava tentando acalmar o irmão dela, que estava chorando, assim como ela. A prima deles estava muda e o meu amigo só falava para eu não parar, para continuar em frente. E quando todos já estavam começando a ficar mais calmos de novo, a minha namorada e o irmão dela já haviam parado de chorar. A prima deles já estava falando e ela só falava que estava melhor e mais nada. Eu virei para o meu amigo que estava no banco de trás e perguntei o que tinha acontecido. E quando eu estava olhando para trás, a minha namorada, que estava no banco do meu lado, ela berrou para que eu parasse o carro. E com um susto, eu sentei o pé no freio. O carro derrapou um pouco, mas logo parou. E todo mundo dentro dele voou para frente. E quando nos arrumamos dentro do carro de novo, eu olhei para minha namorada e perguntei o que era. Então, eu vi que ela estava chorando novamente e apontando o dedo para frente. A mão dela tremia. Então eu vi o que era. A estrada estava cheia de árvores de novo, tampando o caminho. Vocês não tinham tirado as árvores do caminho? A prima da minha namorada perguntou. Eu falei que sim, que a gente tinha tirado. E isso foi o suficiente para o irmão da minha namorada começar a chorar novamente. Eu comecei a olhar em volta para ver se eu via alguém ou alguma coisa. E depois de um tempo, eu olhei para o meu amigo e falei: a gente vai ter que sair para limpar a estrada. Não tem outro jeito. Ele falou para eu passar por cima das árvores mesmo. Mas se eu fosse com tudo, o carro ia bater nos troncos, ou ia ficar preso e a gente não sai, ou iria furar os pneus, ou pode acontecer de arrebentar alguma coisa e a gente também não vai sair daqui. A única opção é a gente limpar a estrada. E depois de um tempo, em silêncio, ele concordou. Nós dois saímos e fomos em direção às árvores tombadas no chão. A minha namorada fechou a porta do carro e as trancou. E ainda por cima, com as chaves lá dentro. Legal ela, né? Dessa vez, tinha muito mais árvores do que antes. E com muito cuidado e prestando atenção em tudo em volta, nós começamos a arrastar as árvores para fora do caminho. E quando finalmente limpamos o caminho, olhamos um para o outro, com um olhar no rosto que dizia: vamos embora daqui. E quando estávamos voltando para o carro, nós ouvimos um barulho no mato. Nós paramos no lugar e olhamos à nossa esquerda, e não dava para ver nada, ainda mais com o farol do carro na nossa cara. Então, de repente, escutamos fortes bater de asas, como se fosse um pássaro muito grande voando de onde o barulho estava vindo. E isso foi o suficiente para nós dispararmos em direção ao carro. E o pior foi que quando chegamos lá, ninguém queria abrir a porta para a gente. A gente ficou batendo na janela, mas a minha namorada, que estava lá dentro do carro, perto da chave, ela só estava chorando e berrando. Eu e o meu amigo já estávamos quase entrando em pânico. Ele já estava procurando uma pedra para quebrar a janela para entrar no carro, quando a prima da minha namorada finalmente destrancou a porta. O meu amigo entrou pela porta do motorista mesmo e se jogou no banco de trás, e eu fui atrás dele.
Eu mal sentei no banco e já meti o pé no acelerador, e a porta fechou com o carro disparando. Mas apesar da velocidade com que a gente saiu, nós ainda conseguimos ver, saindo do meio do mato, alguma coisa monstruosa e muito grande, que tinha a aparência de um cachorro, mas com um formato humano. Aquilo era muito alto e parecia ter mais de 2 metros de altura. A minha namorada e a corajosa família dela se desesperaram quando viram aquilo. Começaram a chorar feito bebê assustado. E desde aquele ponto até chegar na estrada de terra, eu não diminuí a velocidade. Estava indo com o pé no fundo. O carro estava pulando mais do que boi bravo, e naquela estrada esburacada e mal conservada. E quando chegamos na estrada de terra melhor conservada, eu entrei com tudo e também não diminuí a velocidade. E chegando na estrada de asfalto, já estávamos um pouco mais calmos e eu finalmente relaxei o pé no acelerador. E ninguém falou nada até chegarmos na cidade. E quando chegamos, fomos direto para a casa da minha namorada e os pais dela tinham saído. E enquanto ela, o irmão dela e a prima deles estavam na casa, eu puxei o meu amigo para o canto e perguntei o que tinha acontecido dentro da casa para eles saírem correndo daquele jeito. Ele falou que quando eu estava lá fora no carro, eles ouviram mais alguns passos no andar de cima e eles ficaram prestando atenção se conseguiam descobrir o que era. E quando de repente veio um som do topo da escada, de como se alguém estivesse segurando a respiração e soltando de repente. Ele falou que depois disso veio um cheiro de podridão, como se tivesse algum bicho morto lá há mais de uma semana. O barulho daquela respiração estranha já tinha assustado eles o suficiente para saírem correndo. Mas bem nessa hora, eu liguei os faróis do carro. Então, eles viram um pássaro gigante com a cabeça de uma velha e cabelos desgrenhados saindo da cozinha. E aquele bicho andava torto e envergado. Mas parece que quando eu liguei o farol do carro, a luz assustou aquela criatura, porque aquilo voltou para a cozinha na hora. E foi aí que eles entraram em pânico e saíram correndo. Ele falou que não deu para ver o que era direito, e eles praticamente viram aquela mancha negra voltando para a cozinha. Até hoje, eu não sei no que foi que a gente esbarrou. O irmão da minha namorada tem pesadelos até hoje com aquela noite e não gosta nem um pouco de falar no assunto. E depois daquela noite, a minha namorada me largou, mas eu continuo sendo amigo do irmão dela. E a prima deles é a única que fala alguma coisa, mas também não gosta de falar muito no assunto. Eu sei que além do susto todo que a gente tomou, a suspensão do meu carro ficou completamente arruinada depois da nossa fuga. E eu tive que mandar refazer ela toda. Eu nunca mais voltei para aquele lugar e nunca mais quero voltar. O meu avô me contou certa vez que aquela casa no vale estava abandonada há muito tempo. Um rapaz que era locutor da rádio da cidade nos anos 90. Ele morou sozinho naquela casa e as histórias que ele contava na rádio sobre as experiências sobrenaturais que ele passava naquela casa do vale eram realmente macabras. Ele logo se mudou de lá e depois um casal logo se mudou para a casa, mas não tiveram a mesma sorte, pois a esposa do homem, que era policial, o abandonou, e o homem
foi achado morto depois de um mês em um dos quartos do andar de cima. E quanto à esposa do policial, ela ficou louca e tirou a própria vida em um hospital psiquiátrico. E depois disso, o dono da casa decidiu não alugar mais a casa e simplesmente a abandonou. E dizem que as pessoas não têm coragem nem de passar perto dessa fazenda, pois ao longe ouvem gritos e vozes chamando para que entrem na casa. Às vezes me perguntam onde é que fica a casa do vale, porque ninguém acredita na minha história, mas eu não falo. E se aquela estrada estava bloqueada, deve ser por um bom motivo. Boa noite. Olá a todos do canal, eu me chamo Bruno, tenho 83 anos e o que eu vou contar aqui é sobre todo o pesadelo que eu vivi na fazenda Roanoke, pois quando assisti o último relato do canal, tudo me veio como um flash na minha cabeça. Muitos dizem que a fazenda Roanoke fica em algum lugar do Mato Grosso, já outros dizem que a mesma não pertence a esse mundo, pois a mesma só aparece durante a superlua de sangue. Então, se você não escapar de lá no período da lua sangrenta, você ficará preso na fazenda pelo resto de sua vida. No início dos anos 80, eu era casado e tinha 2 filhos, 2 garotos gêmeos de 11 anos e uma linda esposa. Morávamos no sul do Mato Grosso, na fazenda Labaredas. Criávamos gado e exportávamos carne e leite para todo o estado. E durante um período de seca, em 1981, o gado começou a morrer e foi um período muito difícil de suportar, pois por atraso no pagamento, muitos trabalhadores deixaram a fazenda e muitos empresários fizeram ofertas para comprarem a fazenda Labaredas a preço de banana. Recusei-me a vender e tranquilizei a minha esposa Soraya. Eu disse a ela que essa fase ruim logo passaria. E poucas semanas depois, um empresário chamado Alonso apareceu com uma proposta um pouco melhor que as anteriores. E desta vez, de fato, eu fiquei tentado a vender a fazenda. Então pedi a ele um dia para pensar na oferta. E naquela mesma noite, eu cheguei a um consenso com a minha esposa que o melhor seria vender a fazenda, pois as perdas poderiam serem maiores e o valor cair ainda mais. Bem, na manhã seguinte, um homem veio até a minha porta. Eu acreditei que era o Alonso, mas era um outro senhor. Esse não parecia um empresário, e sim um fazendeiro. Ele me advertiu que eu faria um péssimo negócio vendendo a fazenda Labaredas, pois essas pessoas ficam como urubu esperando a calamidade assolar a fazenda para eles comprarem a preço de banana. E depois, quando o período da seca passar e tudo se reestruturar, as fazendas passam a valerem 50 vezes mais do que o valor que foi comprado. Esse fazendeiro se chamava Patrício. Ele me fez uma contraproposta, na qual eu trocaria a minha fazenda pela fazenda dele, e ele ainda me voltaria a mesma quantidade em dinheiro oferecida pelo Alonso. Não pensei 2 vezes em aceitar. Bem, eu nunca tinha visto a fazenda do Patrício, mas somente pelo fato dele cobrir a proposta do Alonso, eu desfiz o negócio com Alonso e, sem pensar muito, eu fechei negócio com Patrício. Então, naquela mesma manhã, fomos conhecer a nossa nova fazenda
a fazenda Roanoke, a qual ficava pouco mais de 110 quilômetros de onde morávamos. Bem, seguimos estrada adentro e a um certo ponto da estrada principal, algo inusitado aconteceu. Era por volta de 15 horas, mas a uns 50 metros à frente de onde ficava a placa indicando a fazenda. Parecia que ia escurecendo aos poucos. Estávamos na caminhonete, Patrício na direção, eu no banco do passageiro e atrás a minha esposa e os 2 garotos. Perguntei Patrício por que estava ficando escuro. Ele disse que poderia ser um eclipse. Achei estranho, mas entramos à direita e pegamos um longo caminho de terra, cercado pela vegetação alta que não parecia ser típica da região. E depois de alguns quilômetros por aquela estradinha, nos deparamos com um tronco de árvore bloqueando o caminho. Então Patrício parou a caminhonete e eu fui até o banco de trás conversar com a minha família. E o Patrício foi em direção às árvores para tirar a água do joelho. Pedi que a minha família esperasse um pouco. Queríamos remover aquele tronco de árvore caído ali bloqueando a passagem. E foi aí que a minha esposa perguntou: que tronco? Quando olhei de volta, não havia nenhum tronco de árvore. Eu perguntei ao Patrício o que aconteceu, mas ele dizia que só parou para tirar a água do joelho e que não havia nenhum tronco de árvore bloqueando a estrada. Achei que estava ficando louco, mas continuamos até chegar à fazenda Roanoke. A fazenda era muito grande e linda. Havia o caseiro que morava com a sua família em uma casa dentro da fazenda, e no casarão principal, onde eu e a minha família moraríamos. Bem, lá estava tudo empoeirado. Parecia que ninguém pisava o pé ali há décadas, e isso foi confirmado pelo Patrício. Não havia vizinhos por perto, nem comércio, rodovia, não havia nada, e também o local era de difícil acesso. A fazenda ficava em um lugar bem alto. O vento uivava a todo momento, principalmente à noite. O frio era intenso, e mesmo com sol ou dentro de casa, o frio era sempre constante. Bem, nem parecia que estávamos no Mato Grosso. Pelo menos era o que eu pensava. Os 2 garotos, que eram filhos do caseiro, eles eram do tipo calados. Não eram de falar muito e sempre gesticulavam um para o outro ou faziam sinais. Bem, sinais esses que nem eu e nem a minha esposa entendia nada. Eu achava o lugar um tanto que bizarro, mas o caseiro e a sua esposa sempre contavam causos de assombrações por aquelas bandas. Mas como a minha esposa morria de medo, eu sempre ficava com ela ali no alpendre da fazenda, escutando esses causos e a fazendo companhia. Bem, eu costumava chegar do trabalho sempre por volta das 19 horas. Mas certa vez, estava a família do caseiro e eu no alpendre da casa, conversando. Então, ouvimos a porteira se abrir e escutamos ela se fechar, e em seguida, o trotar de vários cavalos. Eu achei que poderia ser o Patrício, pois ele morava em uma fazenda, digamos, perto dali. Observei atentamente, mas nada dele aparecer. Esperamos mais um pouco e nada, até que todo o barulho cessou. O caseiro e seus filhos foram até a porteira, mas a mesma estava fechada e não havia ninguém, nem cavalo, nem nada. E como estava escuro, não podemos ver direito, mas os barulhos eram nítidos. Os filhos do caseiro eram 2 meninos da mesma idade dos meus, mas eram crianças estranhas, do tipo estranhas mesmo, que quando você aparecia, eles paravam o que estavam fazendo,
te encarava e depois se entreolhavam e corriam. Mas com o tempo, eles se tornaram amigos dos meus filhos, e os meus filhos também começaram a se tornarem estranhos. E durante um tempo, a minha irmã saiu de casa e veio morar com nós na fazenda. Conta ela que certo dia era uma sexta-feira de lua vermelha, e então ela estava lá fora na fazenda recolhendo os cavalos no curral. E mesmo sendo noite de lua clara, a fazenda ficava totalmente escura, devido à lua ser avermelhada e às nuvens que a cobria. Mas a minha irmã nunca teve medo de andar por lá, pois ali era uma região um tanto segura. E nesse dia, depois dela andar metade do caminho para o curral, ela notou que a cruz no alto da igrejinha que ficava ali mesmo na fazenda estava de cabeça para baixo. Ninguém sabe quem foi o autor, mas não era obra desse mundo. Mas o certo é que sempre que ela se aproximava da igrejinha, a temperatura caía e fazia mais frio que o normal. Bem, ela então olhou para a floresta que ficava ao lado da fazenda e atrás daquela igrejinha, e foi onde ela viu umas crianças brincando com algo que parecia ser um jumento. Ela então notou que eles não estavam brincando com aquele animal, e sim o maltratando. O jumento relinchava, enquanto as crianças jogavam pedras e chutavam ele. Ela achou estranho aqueles garotos ali, naquela hora da noite, mas resolveu ir até lá e dar um fim naquilo. Ela gritou para os meninos deixarem o jumento em paz. Então os 3 garotos que estavam lá pararam e olharam para ela. E ela disse: "É vocês 3, parem com isso, isso é uma covardia." E enquanto ela se aproximava, os 3 garotos se entreolharam e cochicharam alguma coisa que ela não pôde ouvir. Então, o jumento aproveitou que a atenção deles não estava mais no jumento e o animal saiu correndo. E quando ele fez isso, a nuvem que bloqueava a luz da lua se dissipou de onde estava, e então a lua cheia avermelhada clareou tudo em volta. E quando tudo ficou claro, o coração dela quase parou. O que parecia ser 3 garotos não eram 3 garotos. Eram 3 seres apavorantes com a aparência de crianças. A única descrição que mais se aproxima era o Sméagol do Senhor dos Anéis. Eles estavam vestidos trapos. Não tinham mais do que 1,20 m de altura. Eram muito magros e os ossos da coluna pareciam sair da pele. E não tinham cabelos. Quando ela viu aqueles bichos na mata, a poucos metros dela, ela entrou em pânico. E os cavalos que circulavam pela fazenda, eles saíram correndo e todos entraram voluntariamente no curral. Uma daquelas criaturas gritou alguma coisa e os outros 2 responderam algo. A minha irmã não entendeu nada, mas a voz deles era algo muito assustador. Uma voz muito grave e profunda, e muito grossa, que parecia ser proferida por um gigante, mas saindo de criaturas que pareciam crianças. Ela correu o mais rápido que pôde e entrou em casa apavorada. No dia seguinte, ela, ainda muito assustada, arrumou as suas coisas, deixando a fazenda, e disse que voltaria para a cidade. Mas o certo é que depois daquele dia, eu nunca mais a vi novamente. Certa vez, quanto à minha esposa, que todos os dias ela ouvia eu a chamar pelo lado de fora da casa, mas sempre que ela ia ver, não era ninguém. Então, um certo dia, ela tomou um banho
e foi deitar no nosso quarto e acabou pegando no sono. Isso, enquanto eu e as crianças ouvíamos rádio na sala. O quarto era grande e tinha mais ou menos 10 metros por 15. Tinha uma cama de casal enorme, uma janela, uma penteadeira e um armário. Não tinha muitos móveis, ou seja, ninguém se perderia em um quarto daquele. Mas algo de estranho aconteceu na hora em que ela cochilou. Quando ela acordou e decidiu se levantar, era como se ali não fosse mais o quarto. Estava tudo escuro. Ela não enxergava nada. Foi passando a mão pela parede para tentar encontrar um interruptor e não o achou. Tentou encontrar a prateleira para pegar algumas velas e acender, mas a mesma não estava lá. O seu desespero foi ainda maior quando ela tentou encontrar o armário e não encontrou, pois ele ocupa meia parede do quarto, e era como se o quarto tivesse ficado sem portas e sem objetos. Ela passou a mão pelas 4 paredes do quarto, mas as mesmas parecia que não tinham fim, e nem sinal da porta, nem armário, nem interruptor, e nem janela, nem prateleira e nem nada. Ela não sabia onde estava pisando, pois não parecia o piso do quarto, e sim um piso cheio de buracos. Ela teve a impressão de seguir por um extenso corredor e andar por mais de 500 metros sem achar o fim, e nem as paredes ela conseguia mais tocar. Isso durou mais ou menos umas 10 horas, e ela gritava para mim que estava na sala com os meninos, mas nós não escutávamos. Bem, quando ela finalmente conseguiu sair dali, ela contou uma história muito esquisita. Disse que ficou presa naquela escuridão sem fim por quase 10 horas. Porém, não havia se passado nem sequer 1 hora desde que ela entrou no quarto. A minha esposa estava enlouquecendo, então decidi que iríamos embora da fazenda Hanoke. Os meus filhos, que já haviam feito amizade com os meninos, filhos do caseiro, eles agiam estranho, cochichavam entre si, riam sem motivos e conversavam com um casal de bode. Eu achei que era coisa de criança, até a minha esposa acordar apavorada certa noite. Ela perguntava incessantemente onde estavam os nossos filhos. Eu pedi calma e disse que eles estavam dormindo. Então, eu fui até o quarto deles para mostrar a ela que eles dormiam tranquilamente, mas não foi o que aconteceu. As crianças não estavam no quarto. A minha esposa disse que sonhou que o caseiro e a sua esposa era o casal de bode que os nossos filhos conversavam sempre, e que eles haviam raptado os nossos garotos. Eram quase 2 da manhã. A lua vermelha iluminava o céu. Saímos atrás das crianças, mas sem sucesso. Então peguei a caminhonete e fomos até Sinop, que era a cidade mais próxima, comunicar à polícia. E enquanto seguíamos pela estradinha de terra que levava para fora da fazenda, aquele maldito tronco de árvore estava ali bloqueando a estrada. Tivemos que descer para remover aquele tronco, mas enquanto fazíamos isso, vimos várias pessoas com tochas nas mãos saírem do mato e se aproximarem. Todos usavam um manto negro e pareciam serem pessoas velhas. Assim que removemos o tronco, eu consegui entrar rapidamente no carro, mas infelizmente eles puxaram a minha esposa no momento que ela entrou no carro. Eu fui um covarde. Ainda com a porta aberta, eu acelerei a caminhonete e consegui sair dali. Cheguei a Sinop, avisei a polícia, mas eles fizeram pouco caso de tudo. Então, 2 dias depois do ocorrido, eu reuni todos os meus antigos capatazes
da minha antiga fazenda Labaredas, pois apesar de não trabalharem mais para mim, todos eram meus amigos e combinamos de voltarmos armados para a fazenda Hanouk. Éramos 7 homens armados até os dentes. Voltamos em 2 caminhonetes e estávamos decididos a resgatar a minha família e exterminar qualquer um que cruzasse o nosso caminho. Bem, Fael, o desfecho dessa história eu trarei na segunda parte desse relato. Boa noite. Olá, Fael Portinari. O que quero relatar hoje é algo surreal, que ocorreu comigo há muito tempo. E esta é uma história que eu nunca contei pessoalmente para ninguém, pois para mim é a certeza que o desconhecido está por toda parte e você nunca está protegido. Sempre que me lembro disso, um calafrio percorre a minha espinha, mas depois de muito tempo de seu ocorrido, eu decidi compartilhar essa história com todos aqui do canal. Boa noite, eu me chamo José. Hoje tenho 63 anos, mas no auge dos meus 30 anos, ocorreu um fato surpreendente e marcante em toda a minha vida. Era a década de 80. Eu fazia uma viagem de Minas Gerais até o Mato Grosso para entregar um carregamento de soja. E nesse dia, eu estava na companhia de um amigo de viagem. Eu vou chamá-lo aqui de Nicolas. Naquela época, não havia GPS, então seguíamos as rotas com um mapa. Viajávamos tranquilo, ouvindo música no caminhão, pois naquela época era fita cassete, e diferente de muitos caminhoneiros que adoram um modão, o Nicolas e eu gostávamos era de um bom rock. E aproximadamente umas 11 horas da noite, o meu amigo Nicolas, que dirigia enquanto eu cochilava, conta ele que dirigia meio sonolento e de repente algo o tirou o sono, pois no acostamento da estrada ele viu uma criança correndo de uma ponta a outra da estrada. E ele conta que aquele menino usava roupas antigas, tipo dos anos 50. O garoto o encarou por uns 5 segundos e em seguida foi entrando para o mato. Nicolas me gritava para que eu acordasse e olhasse aquele menino estranho. E depois de me chamar umas 3 vezes, eu acordei e olhei para onde ele apontava. Porém, eu não vi nada. Ele começou a me contar o que viu e não se passou nem 2 minutos. E do nada, a estrada principal desapareceu. Não víamos mais o asfalto e nem nada ao redor. E o céu estava completamente umbreu. O farol iluminava o nada, pois não existia nada à nossa frente. Era tudo escuridão. E obviamente tivemos que parar o caminhão. Porém, algo curioso era que quando pegávamos a lanterna, continuávamos não vendo nada à nossa frente. Porém, atrás do caminhão víamos tudo normal. O asfalto, a vegetação em volta e até a lua, que curiosamente era vermelha no céu. Era a tão famosa lua de sangue. Ligamos o pisca-alerta do caminhão e demos ré. A estrada era curta para virar o caminhão, porém à nossa direita, espantosamente, apareceu uma placa indicando um atalho. Essa placa com uma seta, apontando uma estradinha de acesso à fazenda Hanouk.
Decidimos ir até a fazenda para pedir ajuda ou alguma informação. Então fizemos a curva e seguimos caminho até a fazenda. A estrada de terra era cheia de buracos, o que dificultava a passagem do caminhão, e as árvores ao redor eram bem altas, o que não era nada típico da região onde estávamos. A lua vermelha deixava tudo vermelho ao redor e era muito estranho. Seguíamos bem devagar por aquela estradinha, até que uma coisa que eu só posso descrever como um homem com a cabeça de porco passar correndo na frente do caminhão. O Nicolas se assustou, perdeu a direção e jogou o caminhão fora da estrada. Não houve nenhum acidente grave, pois apesar das estradas ser de barro, paramos em meio às árvores. Nicolas estava tremendo muito para dar ré no caminhão e continuarmos a viagem. Então eu disse que ficaríamos ali e seguiríamos quando o dia amanhecesse. Nessa hora, aquele homem com cabeça de porco passou na mata a uns 5 metros do farol do caminhão, mas aquilo não olhava diretamente para o caminhão. Apenas seguia o seu caminho até desaparecer entre as árvores. Apagamos o farol e deixamos apenas os faroletes traseiros do caminhão aceso em caso de emergência. Ficamos dentro do caminhão sem dizer uma palavra, até que mais ou menos uns 30 minutos depois apareceu um carro de boi, conhecido como carroça. A carroça parou próximo de onde estávamos e desceu um homem negro com roupas bem simples. Ele foi até nós e perguntou se estava tudo bem, já que ele estava passando por acaso e viu o caminhão fora da estrada. Então ele imaginou que talvez alguém precisasse de ajuda. Eu não contei sobre a coisa com a cabeça de porco, mas falei que o meu amigo cochilou no volante. Então, aquele homem se identificou como Álvaro e ele disse que não estávamos longe da fazenda Roanoke e que ficava a uns 5 quilômetros dali. Disse que era um dos trabalhadores da fazenda e pediria ao seu patrão para passarmos a noite lá. Aceitamos o convite, deixamos o caminhão lá como estava e fomos de carroça com o tal Álvaro. E assim que chegamos, eu logo notei que a fazenda parecia abandonada. A mesma ficava em um local ermo e em meio àquela escuridão, cercada por florestas e morros, que eu não fazia a mínima ideia de onde estávamos. Álvaro contou que aquela fazenda era bem antiga e que vinha passando de geração a geração desde o século XVI. Bem, o curioso é que havia uma igreja na área da fazenda. E o Álvaro falou que os donos não estavam ali, pois haviam viajado para a cidade. Chegamos até o local por volta de meia-noite. Nos alojamos no casarão principal, que era enorme, estilo colonial. O Álvaro preparou algo para comer, então comemos uma refeição e fomos dormir. Nicolas e eu ficamos no mesmo quarto, pois não queríamos abusar da boa vontade daquele homem. O casarão deveria ter em média de 8 quartos, 4 no andar de baixo e 4 no andar de cima. A sala era gigantesca, tinha a cozinha que também era muito grande. Os banheiros ficavam na parte de fora do casarão, mas pelo chão ser de madeira, deu para perceber que havia um porão, ou talvez um subsolo, onde ficavam os escravos. E também havia um enorme alpendre, uma varanda e até um sótão. Aquela casa por si só era muito assustadora, e naquela noite eu estava inquieto. Eu sentia uma sensação ruim e não conseguia dormir, até que uma forte batida no final do corredor que levava a uma espécie de depósito me chamou a atenção. Nós estávamos em um dos quartos da parte de cima.
Meio relutante e com muito medo, eu fui até onde achei que vinha o barulho. Retirei umas caixas de papelão empilhadas e alguns quadros antigos e descobri uma pequena porta de uns 60 centímetros. Voltei ao quarto onde estava e peguei a lanterna que sempre carregava comigo. Percorri o corredor e abri a portinha na base do piso empoeirado e coloquei a luz para enxergar. Naquele lugar existia uma escada que levava ainda mais ao subsolo. Eu não pude ver direito, pois acredito ser uma escada com muitos degraus. Mas ao olhar para baixo, eu esqueci de olhar o que havia acima de minha cabeça. E foi quando uma batida em minha nuca me fez soltar a lanterna. O medo e o susto foi enorme. Eu soltei um grito de pavor por ter sido pego de surpresa. Eu corri de volta para o quarto e acordei o Nicholas e disse a ele o ocorrido e fomos até o local verificar. Quando estávamos saindo do quarto, eu ouvi nitidamente o bater de uma porta com violência. E foi com certeza aquela portinha que eu deixei aberta. Com muito medo, lá fomos nós. Descemos os degraus e olhei instintivamente para cima antes de colocar o corpo, devido à pancada que eu havia recebido minutos atrás. Existia um caibro preso em uma das laterais. Eu acho que é uma tramela. Mas por que do lado de dentro? Quem não gostaria de ser incomodado? Nicholas, que me acompanhava, dizia que eu estava ficando paranoico. Continuamos a descer e já estávamos no meio da escadaria, quando a pequena porta bateu acima de nossas cabeças. O Nicholas escorregou com susto e caiu nas minhas costas. Eu perdi o equilíbrio e despenquei no piso de madeira logo abaixo. Me machuquei um pouco, mas a lanterna estava intacta. Então iluminei o local e na nossa frente era um corredor de tijolos. Ficamos em silêncio, mas estávamos ouvindo nitidamente alguém rir no fundo do corredor. Resolvemos de comum acordo voltar para o quarto e ignorar tudo aquilo. A coragem ainda não era suficiente. O Nicholas subiu as escadas de madeira na minha frente e a portinha não abriu. E como se não bastasse, escutávamos algo subir as escadas com passos de algum animal de cascos e grunhir como um porco. O pânico estava instalado em nós. Eu suava frio e o meu cabelo ficou em pé. Nicholas começou a perder o controle e esmurrou a portinha. Os passos e os grunhidos estavam bem próximos. A porta estava trancada, mas como a madeira era muito velha, então apenas com um chute conseguimos arrombar. Mas pasmem, quando apontamos a lanterna para trás, não havia nada ali. Até os barulhos pararam. Nicholas disse que lá embaixo ele percebeu que havia ossadas humanas ali no chão. E também haviam grilhões na parede ao fundo do porão, como se fosse para prender alguém. Voltamos para o quarto, pegamos as nossas coisas e fomos até a sala no andar de baixo do casarão. E não ficaríamos ali naquele local nem mais um minuto. E assim que chegamos na sala do casarão, não encontramos ninguém. Então saímos da casa e fomos até a igreja que ficava na área da fazenda. A lua vermelha deixava tudo vermelho à nossa volta e era bem assustador. E quando entramos na igreja, encontramos uma moça amarrada e amordaçada em uma enorme cruz. Tiramos ela dali e ela estava muito ferida. Aquilo me deixou mais assustado ainda. A moça não falava nada com nada, dizia apenas que eles iriam voltar. Então ouvimos vários sussurros vindo do lado de fora da igreja, e quando olhamos, quase que eu tive um infarto. Eram dezenas de pessoas com cabeças de porcos
mas era como se fosse fantasia, ou até mesmo cabeças reais de porcos. Todos seguravam tochas, então trancamos a porta da igreja e fomos para o andar superior. O maior dos homens que estava lá fora estava ao lado de uma mulher de estatura baixa e acima do peso. Ela ordenou que ele entrasse na igreja e nos pegasse. Ele não tinha cabeça de porco, mas a sua cabeça era muito deformada. E ele, com apenas um chute, mandou a porta da igreja abaixo, enquanto todos os outros ficaram parados no mesmo lugar, segurando as suas tochas. Descemos de onde estávamos e tentamos sair pelos fundos da igreja, mas aquele homem conseguiu me segurar. Eu dava socos e chutes, mas aquilo não me largava. Nicholas batia naquele homem com um banco de madeira, mas aquele homem ficou mais furioso ainda, e com uma força incrível, ele me lançou a uns 10 metros de distância. E nesse momento, a moça correu e saiu por uma porta aos fundos da igreja, e Nicholas a acompanhou. E me abandonaram ali, sozinho com aquele homem, que logo me golpeou, e eu apaguei. Acordei preso em um madeiro, cheio de palhas por baixo, cercado por aquelas pessoas com caras de porcos. A mulher estranha fazia um tipo de oração, olhando para a lua vermelha no céu, e com a tocha pronta para me queimar vivo como parte de um ritual. De repente, eu escuto barulho de caminhão se aproximando, e logo em seguida eu escuto 6 tiros, e as pessoas com tochas e cara de porcos começaram a correr. Nicholas, com o caminhão, ele passou em cima de algumas daquelas pessoas e acertou tiros em outras. A moça que estava com o Nicholas me soltou, e então entramos no caminhão e fugimos dali. Nicholas disse que demorou para voltar, porque a moça e ele ficaram perdidos na mata, e só conseguiu chegarem até o caminhão porque ela conhecia um pouco do local. Ele conseguiu dar ré no caminhão e voltar até a fazenda, e para minha sorte, eu tinha um revólver calibre 38 no porta-luvas do caminhão. Bem, mas o nosso terror não havia acabado ainda, pois seguíamos pela estradinha para sair dali. Mas depois de andar uns 5 quilômetros, havia um tronco de árvore bloqueando a passagem da estradinha, o que não havia ali antes. Entregamos a arma para a moça. Então Nicholas e eu fomos remover aquele tronco da estrada. E hora ou outra, aparecia um vulto vindo da mata e a moça atirava. Foram 6 disparos, até ficarmos sem munição. Vimos luzes de tocha se aproximando ao nosso encontro, mas estavam um pouco distante. Removemos o tronco da estrada e saímos dali com o caminhão a toda velocidade. Pegamos a estrada principal e depois de algumas horas chegamos a Sinop, no Mato Grosso. Levamos a moça para o hospital e acionamos a polícia. Por tudo que passei, eu nunca mais peguei aquela rota da estrada, mas a moça que mais tarde descobrimos que se chamava Alice, ela deu a sua entrevista para a rádio local. A rádio nos contatou para darmos a nossa versão da história. Bem, depois de muita insistência concordamos, mas o que passamos não chega nem perto do que aquela moça passou. E trarei toda a história de Alice num próximo relato. Boa noite.